Há vários anos, repetidamente, todo mês de janeiro, nós temos dado uma oportunidade aos nossos seminaristas a que, de fato, façam um treinamento ao vivo e a cores. Isso me lembra dos meus dias de seminarista. Que terror! O quão horrendo era para mim enfrentar o púlpito naqueles primeiros. Tenho certeza que o Iverson está bem melhor do que eu, considerando naqueles momentos, naqueles dias, quando eu comecei a fazer isso. Então, que Deus te sustente, te dê graça. Eu queria orar por ti. Pai querido, que as palavras dos lábios do teu servo e o meditar do seu coração sejam agradáveis a ti. Dá a ele a paz que excede todo entendimento, a tranquilidade que ele precisa, Pai, a graça do alto, que ele se sinta muito à vontade ao falar para ti e não para nós, em nome de Jesus, amém. Amém. Boa noite, meus irmãos, graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Meus irmãos, é um enorme privilégio e uma grande responsabilidade estar trazendo a mensagem, expondo, explicando e aplicando a mensagem do Senhor a mim e a os irmãos. Para começar, eu queria citar uma frase de um pastor e teólogo americano chamado Matt Smithford. Eu acho que é essa pronúncia. Ele diz assim: o evangelho muda o tribunal do céu de um julgamento criminal para uma cerimônia de adoção. E, de certa maneira, a carta de Paulo aos Efésios evidencia muito bem isso. Pois Paulo, nos seus primeiros 3 capítulos, ele faz uma exposição da teologia da salvação. Ele vai dizer que nós, que andávamos outrora, sendo servos das trevas, escravos do pecado e escravos do diabo, nós na eternidade fomos predestinados à salvação e eleitos para a adoção, justificados pelo Filho e selados pelo Espírito Santo, e que agora nós fazemos parte, somos membros da igreja, do corpo de Cristo, na qual nós estamos unidos por uma só fé e por um só batismo. E a partir do capítulo 4 até o verso 6, ele faz uma aplicação dessa teologia da salvação à nova vida cristã. E a explicação porque Paulo usa esse tipo de estrutura é muito simples. Paulo entende que antes de cobrar alguma coisa, antes de exigir algo, era necessário instruir os crentes de Éfeso. E a intenção de Paulo aqui é dizer aos crentes de Éfeso assim: olhem, quão belo e amoroso foi o modo que vocês foram salvos. Quão grande é a graça e misericórdia de Deus para com vocês. Agora, portanto, vivam em conformidade com essa salvação. Vocês devem andar agora de modo digno da vocação a que vocês foram chamados. A gente vai falar isso no capítulo 4, verso 1. Então, hoje, nós vamos aprender que essa santa vocação, esse chamado de Deus por meio da obra de Jesus Cristo, para uma vida santa e para servir Jesus andando na luz, ela exige 3 atitudes que são importantíssimas para delimitar, para direcionar, para aprumar e alinhar a nossa vida cristã, o nosso modo de viver. E com isso, o intuito hoje é imprimir em nossos corações que há um modo de viver, e esse modo de viver exige um comportamento, e que há uma condição para que nós vivamos e para que nós nos comportamos de modo digno da santa vocação da salvação. Portanto, vamos abrir nossas Bíblias. Convido os irmãos a abrir as vossas Bíblias no Efésios capítulo 5, e nós vamos considerar
os versos 15, 16 e 17. Paulo diz assim: portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Verso 17, por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa dar atenção, tirar qualquer coisa que desvie a nossa atenção para a Tua palavra. Que o Senhor abra nossos corações e que a Tua mensagem venha como uma flecha rasgando nossos corações e que nós possamos ao final dessa noite aplicá-la em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. O texto começa com um portanto. Paulo inicia a sua exortação a viver uma vida digna da santa vocação com uma conjunção de subordinação. Ou seja, ele introduz as consequências do que ele havia dito antes, nos versos 11 e 14. Nessa passagem, o apóstolo Paulo está ensinando que os cristãos não deveriam ser participantes e nem cúmplices das obras dos filhos das trevas, mas o que eles deveriam fazer era reprovar estas obras, verso 11. Não deveriam sequer mencionar em suas conversas, verso 12. E quando possível, denunciá-las publicamente para que elas se mostrem como elas realmente são, verso 13. E ainda a igreja deveria para isso se levantar de entre os mortos, como diz o verso 14, desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. Ou seja, aqui a igreja que se levanta de entre os mortos, sai do seu sono de letargia e é iluminada por Cristo, e então ela pode ser luz no meio de um mundo tenebroso. Agora, no verso 15, portanto, a partir de todo esse contexto, ou por causa disso, ele vai falar a primeira exortação aos crentes de Éfeso. Vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios. O vede prudentemente aqui, ele tem uma ideia, em outras traduções, vai estar escrito assim: tenham cuidado como vocês vivem. Porque as outras traduções adotaram essa frase? Porque vede significa aqui observar cuidadosamente, ser cuidadoso, estar vigilante, estar atento a algo. E o prudentemente, o advérbio a esse verbo vede, esse verbo no imperativo, dando uma ordem, significa literalmente acuradamente, ou de maneira exata, precisa. Ou seja, Paulo fala, vede prudentemente como andais. Ou seja, em outras palavras, ele está dizendo o seguinte: examinem detalhadamente a maneira na qual vocês estão vivendo. Por isso, ele vai falar como andais. Vede prudentemente, analisem acuradamente, de modo vigilante e atento, o modo de vida de vocês. O como andais aqui é uma metáfora para viver. Paulo está dizendo, tenham cuidado com o modo que vocês vivem. Prestem atenção na vida que vocês estão tendo. Examinem acuradamente o andar de vocês, com o intuito de verificar se vocês estão vivendo de acordo com a vontade de Deus. Pois quem é prudente anda cuidadosamente, examinando cada passo que ele dá. O sábio anda assim, observando onde ele coloca o seu pé, em quais lugares ele frequenta, observando com quem e qual a maneira que ele se porta com alguém, observando as suas atitudes e como elas irão repercutir e quais serão os efeitos das suas decisões. E andar aqui no sentido de viver é um pensamento recorrente de Paulo aqui na carta aos Efésios. No capítulo 2, verso 2, Paulo vai advertir dizendo
que andávamos segundo a vontade do diabo. Capítulo 2, verso 2. No quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Verso 3. Entre os quais também todos nós andávamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. No capítulo 2, verso 10, ele vai falar que nós devemos andar segundo a vontade de Deus, não segundo, em contraste ao verso 2 do capítulo 2, não segundo a vontade do diabo, mas andar segundo a vontade de Deus pelas boas obras. Verso 10, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. E ele vai seguir usando o verbo andar para o modo de viver. No capítulo 4, verso 1, ele vai dizer aos crentes que eles deveriam andar de modo digno da sua salvação. No capítulo 5, verso 2, ele vai advertir, instruir, orientar, estimular os crentes de Éfeso, a igreja, a andar em amor. No capítulo 5, verso 8, ele vai dizer que os crentes deveriam andar como os filhos da luz, não mais como filhos das trevas, como eram antes. No capítulo 5, 17, é a última ocorrência desse verbo, que é o texto que nós estamos considerando, e aqui o nosso texto vai falar, não andar como nécios, e sim como sábios. Ou seja, ele adverte aqueles crentes de Éfeso para eles examinarem o modo de vida que eles estavam tendo. E o modo de vida que eles deveriam ter era um modo de vida sábio. Eles não deveriam andar como os nécios, como os tolos, como os ímpios, como os gentios daquela época. O nécio aqui é o tolo que não tem conhecimento da vontade de Deus. Ele está alheio a Deus e à sua palavra. Ele é um imprudente, em contraste com o sábio. Sim, como os sábios. O sábio aqui não significa alguém com capacidade intelectual, pois uma pessoa pode ter títulos, pode ter mestrado, doutorado, PhD, pode ter vários títulos, pode ter cultura, pode ter todo o conhecimento e sabedoria que o mundo oferece, mas é um tolo na sua vida prática, é um insensato na sua vida prática. Por exemplo, a pessoa tem todos os títulos e a sabedoria do mundo, mas está no quarto casamento, está afundado em dívidas, com uma vida completamente destruída. Então o sábio aqui é aquele que analisa a sua caminhada de forma prudente, de forma atenta ao que ele está fazendo e fazendo conforme a vontade de Deus, que vamos ver mais à frente. Então, ser sábio é você andar nesse mundo de acordo com a palavra de Deus. É você temer a Deus, pois o princípio da sabedoria é o temor a Deus, Provérbios 1:7. É levar a Deus em consideração em todas as vezes que nós formos tomar uma decisão, todas as vezes que nós formos fazer uma escolha. Essa é a sabedoria. O sábio é aquele que conhece a palavra de Deus e faz a devida aplicação dela na sua vida, nas suas decisões, nas suas palavras e nas suas reações. Esse é o sábio. E por isso ele é capaz de antecipar muitas dificuldades e prosperar no seu caminho. E nesse sentido, você vai encontrar muita gente iletrada, que não é culta, que não tem todos os títulos da sabedoria e da ciência e do conhecimento que o mundo oferece, mas vive uma vida sábia, porque ela conhece a palavra de Deus. Ela aplica rigorosamente, de modo atento, as implicações e os princípios bíblicos na sua vida. O nécio, pelo contrário, ele joga fora a sua vida com coisas supérfluas, que são como palha. Portanto, é assim que devem viver
aqueles que foram chamados segundo a santa vocação em Cristo Jesus. É assim que devemos andar, analisando cuidadosamente cada passo, prudentemente como sábios, não como tolos, pois a vida é uma jornada, uma caminhada. Na maioria das vezes, a gente não tropeça e caímos por perseguirmos algo mal. Algumas vezes a gente tropeça e cai porque nós não somos atenciosos no compromisso com o bem da nossa salvação. O nécio é semelhante a um ignorante que age em entendimento, sem entendimento, e por isso fala e faz coisas de modo inconsequente, imprudente. Mas o sábio aqui não é assim. O sábio conhece a palavra de Deus e por isso ele deve organizar a sua vida de acordo com ela. Somente o sábio anda prudentemente. Por isso antecipa as ciladas da vida e prospera no seu caminho. Então, esse é a primeira atitude, a primeira exigência de procedimento para andar de uma forma digna da santa vocação. Andar, ter um modo de vida sábio, analisar os passos que você dá na vida de acordo com a palavra de Deus. E assim, o texto continua falando que aquele que é sábio, que vê prudentemente como anda, ele redime o seu tempo. Essa é a segunda atitude que a santa vocação em Cristo Jesus nos exige, remir o tempo. O texto vai dizer: vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo. Por quê? Porque os dias são maus. Todo crente deve saber aproveitar as oportunidades que Deus concede no tempo. Remindo o tempo aqui significa aproveitar as oportunidades. Significa literalmente comprar na praça. O termo aqui no grego que Paulo usa é um termo que mostra uma compra. Porque naquela época, no Antigo Oriente, o mercado, as compras, as vendas, o comércio eram feitos nas praças. Na praça eram vendidos todos os tipos de coisa, inclusive escravos, na qual eram comprados do seu dono, ou seja, redimidos de seus donos. Por isso que esse termo grego vai aparecer também em outras palavras, por exemplo, lá em Gálatas 4, para falar sobre a redenção em Cristo, na qual nós fomos comprados com um grande e precioso preço, comprados, retirados do reino das trevas para viver agora no reino da luz do Filho amado. O tempo aqui, no Novo Testamento, existem dois termos para tempo: o Cronos e o Kairos. Por exemplo, Atos 1:7. Atos 1:7 vai dizer assim: respondeu-lhes, não vos compete, isso é Jesus falando, não vos compete conhecer tempos, cronos ou épocas, kairos, que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Aqui a gente vê que tanto o tempo, o cronos, um tempo como o outro, o kairos, estão debaixo do governo de Deus. É Deus que cria e ordena a existência dos eventos que são marcados pelo relógio, como também os eventos que são oportunos, favoráveis. Ou seja, todas estas coisas são de conhecimento exclusivo do Pai, como o próprio Jesus diz em Atos 1:7. Porém, o tempo aqui, no nosso texto, remindo o tempo, não é o tempo do relógio, o tempo cronológico. É o tempo oportunidade, o tempo ocasião, o kairos de Deus. Kairos significa aqui um tempo em que as coisas devem acontecer de modo oportuno e apropriado. O momento certo, o momento favorável. A ocasião que tem a ver com a ocasião do tempo das coisas que acontecem durante a nossa vida. O termo kairos não apresenta uma conotação cronológica. Por exemplo, em 2 Coríntios,
capítulo 6, verso 2, diz assim: porque ele diz, eu te ouvi no tempo, Kairós, da oportunidade, e te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo, Kairós, sobremodo oportuno, eis agora o dia da salvação. Nesse texto, Paulo está falando de um tempo, um momento apropriado, um momento favorável, um momento oportuno para a redenção do homem. O que Paulo está tentando nos ensinar nesse texto aqui, remir o tempo, através dessa passagem, é que nós perdemos o nosso tempo quando nós andamos como nécios, como ignorantes, e que a gente precisa aprender a resgatar o tempo, a recuperar o tempo perdido e não gastar o nosso tempo com coisas vãs, com coisas supérfluas, com coisas que não valem a pena ser vividas. Segundo Benjamin Franklin, tempo é dinheiro. Porém, durante a minha estada no seminário, indo para viagens missionárias e estando auxiliando algumas congregações daqui da igreja, eu tenho aprendido que tempo não é dinheiro. Tempo é oportunidade. A gente não pode perder as oportunidades, porque o tempo passa, e com ela passam as oportunidades. No trabalho missionário, a oportunidade é crucial. A gente não pode perder a oportunidade de pregar e testemunhar o Evangelho de Cristo para uma pessoa e alcançar novas vidas. Essa deveria ser a compreensão de todos nós como cristãos. Remir o tempo. O tempo passa e com ele as oportunidades também estão passando. Quantas oportunidades você está perdendo no seu trabalho, na sua casa, com seus familiares, na sua vizinhança, na sua escola, na sua faculdade, de ser uma testemunha de Cristo? Quantas vezes você perde a oportunidade de testemunhar a sua santa vocação em Cristo Jesus, quando alguma circunstância adversa a você se encontra e você age de modo nécio, de modo tolo, como alguém que não conhece a palavra de Deus? Por exemplo, alguém te ofende e você vai lá e revida, em vez de ser manso. Você fica ansioso em determinada ocasião por alguma coisa, em vez de entregar todas as suas ansiedades ao Senhor. Redima o tempo. Por quê? Porque os dias são maus. Esse é o motivo, essa é a razão de remir o tempo. Mas em que sentido os dias são maus? O mundo é marcado pela apostasia, pela perseguição, crescimento do pecado, incredulidade, materialismo, egoísmo, relativismo, ideologias, tudo que tiver ismo tem no mundo, porque os dias são maus. Todas estas ameaças têm estado presentes durante a história da vida cristã, desde o começo até o dia de hoje. Nós vivemos em uma época em que todos os dias são maus. Cada dia traz a sua tentação, cada dia traz a sua provação, a sua dor e o seu sofrimento. Nossos dias são completamente maus e por isso nós devemos remir o tempo de forma sábia. Se a gente voltar no capítulo 4, nós vamos entender em que sentido Paulo está falando que os dias são maus para aquela época. No capítulo 4, verso 14, se você voltar um pouco, Paulo vai dizer que o motivo dos dias serem maus naquela época era por causa dos falsos mestres e as suas astutas heresias. Os dias eram maus porque os falsos mestres estavam assediando a igreja com as suas artimanhas, com as suas heresias, com os seus conhecimentos e sabedorias vãs, com as suas argumentações muito bem construídas. Estavam tentando arrastar muitos crentes para o caminho do erro. A segunda coisa que dá sentido de um dia mau na época de Paulo
era que aqueles dias eram maus por causa da influência dos gentios dentro da igreja. Capítulo 4, verso 17 a 19. Vai dizer ali que muitos cristãos estavam se submetendo à influência dos gentios e, juntamente com eles, deixando de dar testemunho da verdade. E assim, a terceira coisa que acontecia era que aqueles dias também eram maus por causa do mau testemunho dos crentes. Versículo 25 ao 31 do capítulo 4. O problema não estava apenas do lado de fora da igreja. O problema tinha entrado de forma sutil dentro da igreja. E a gente não pode ser ingênuo a ponto de pensar que dentro da igreja não existem problemas. Se era assim na época de Paulo, será que ainda é assim na nossa época? Isso é muito claro no capítulo 4, nos versos 25 a 31, quando Paulo demonstra que muitos crentes estavam, inclusive, mentindo uns aos outros, falando mentira contra os seus irmãos, pecando por causa da ira, estavam se deixando irar e pecar. Muitos problemas são narrados no capítulo 4. Por exemplo, verso 29, Paulo vai dizer: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, nenhuma palavra inútil, nenhuma palavra que ofenda seu irmão. Pelo contrário, encoraje ele, fale palavras que edifiquem ele. No verso 30 ele vai falar: não entristeçais o Espírito de Deus. No verso 38 ele vai falar: longe de vós toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Ou seja, aqueles dias eram maus, problemas que começavam do lado de fora e sutilmente entravam dentro da igreja. O grande problema do crente hoje é que ele é facilmente influenciável. Em vez de influenciar o meio onde ele está, em vez dele ser luz, ele acaba sendo influenciado pelas atitudes daqueles que não conhecem a vontade de Deus. Para aqueles que agem de maneira insensata, imprudente. Esse é o maior problema do crente. Então, considerando esses dias que são maus, nós devemos aprender a remir o tempo, a aproveitar ao máximo as oportunidades do tempo, dando testemunho da fé, um bom testemunho moral para com os outros, porque lá em Colossenses capítulo 4, verso 5, ele vai usar a mesma construção no grego. Aproveitem as oportunidades para com os de fora. Serem bom testemunho para aqueles que são de fora. Ter um bom testemunho com as nossas palavras e com os nossos relacionamentos. A grande verdade é que nós dedicamos tempo àquilo que nós consideramos mais importante. E fazendo um parênteses aqui, é tão triste quando um irmão, quando um cristão, ele troca a comunhão com seus irmãos para fazer outra coisa. Ele troca estar presente nos cultos públicos. Ele troca a participação da comunidade cristã em adoração ao Senhor Deus. O que é mais importante para nós? É muito fácil responder essa pergunta. É só observar onde nós estamos dedicando mais tempo da nossa vida. Paulo aconselha a remir o tempo, a aproveitando todas as oportunidades para fazer o bem, para enriquecer a nossa vida e não a enfraquecer por aquilo que nos torna mais vulneráveis diante das tentações e das seduções dos dias que são maus. Vence aquele que é mais alimentado, que é mais nutrido. Quanto mais você alimenta a carne, mais influenciado pela carne você vai ser. Quanto mais você alimenta o Espírito Santo de Deus que habita naqueles que foram chamados segundo a vocação em Cristo, mais prudentes e sábios eles vão agir, remindo o tempo e aproveitando todas as oportunidades. Remir o tempo implica em aproveitar bem o tempo da nossa vida,
dando testemunho da nossa fé. Nós somos chamados para redimir o tempo e devotá-lo ao Senhor Jesus. Porque um dia nós fomos redimidos, a nossa vida não pertence mais a nós. E, portanto, nosso tempo deve ser consagrado a Deus. Nós devemos fazer o bem, proclamar o Evangelho, glorificar a Deus, ajudar as pessoas, dar testemunho cristão, ao invés de deixar levar pela amargura, pela tentação, pela mágoa, pela raiva, pela decepção, pelas tristezas da vida. Você transforma, redime, resgata as ocasiões debaixo do poder das trevas e usa essas ocasiões para difundir, para propagar e refletir a luz que você deve ser. Refletir a luz de Cristo, a luz do Evangelho. E isso só é possível por causa de Jesus Cristo. Porque Ele veio na plenitude do tempo. Ele que é a consumação de todo o tempo. Nele todas as coisas se concentram e nós estamos unidos a Cristo pelo seu Espírito. E pela sua graça nós podemos ser agentes transformadores daquilo que acontece ao nosso redor. Ao invés de cedermos, de nos rendermos, de sermos levados pelos dias maus ao nosso redor, nós devemos remir o tempo. Paulo adverte que o modo digno de se viver, agora que nós andamos na luz, deve ser um modo sábio de viver, prudente, que analisa bem aquilo que ele faz, remindo o tempo, aproveitando as oportunidades, porque os dias são maus. E a terceira coisa, a terceira atitude que nós devemos ter com a nossa nova vida em Cristo é entender a vontade de Deus. Viver prudentemente, viver de forma sábia, remindo o tempo, porque os dias são maus, exige a condição de nós entendermos, de nós compreendermos qual é a vontade do Senhor Jesus. Por isso, ele vai falar aqui no verso 17, por esta razão, porque os dias são maus, não vos torneis insensatos, não vos torneis aqueles que não têm conhecimento da palavra. Em consequência, em tudo que foi dito nos versos 15 e 16, Paulo adverte, por esta razão, não vos torneis insensatos. Ou seja, alguém sem entendimento, ignorante da vontade do Senhor, ignorante da palavra de Deus. Em Colossenses 3, verso 2, Paulo vai dizer o seguinte, pensai nas coisas lá do alto. A palavra grega aqui, pensai, fronel, tem a mesma raiz, fron, que significa entendimento, para a palavra insensato, afron. O prefixo a, que significa sem entendimento, afron. Essa é a palavra usada aqui para ser insensato, ou seja, alguém sem entendimento, ao contrário daquele que é exortado em Colossenses 3:2, a pensar, a meditar, a se atentar às coisas lá do alto. E as coisas lá do alto é a vontade do Senhor. Em Efésios 5:17, indica alguém desprovido desse entendimento e que não se esforça para tê-lo. Por isso, Paulo retoma mais uma vez a advertência aos Efésios para não serem tolos, insensatos, sem sabedoria. Na verdade, ele adiciona nessa negativa um verbo no imperativo. O segundo verbo no imperativo no nosso texto, não vos torneis. Em outras palavras, não assumam uma atitude ou uma condição a qual não confere com a nova vida de vocês. Vocês foram iluminados pela luz de Cristo, portanto, não se tornem aquilo que vocês não são mais. Uma advertência para que os crentes não andassem como se fossem ignorantes da vontade de Deus. Mas, porém,
eles deviam procurar compreender qual é a vontade do Senhor. Paulo usa mais uma vez outro imperativo aqui: procure compreender a vontade do Senhor, indicando uma ação no processo do entendimento da vontade do Senhor. Ou seja, o crente tem participação ativa na busca para compreender a vontade de Deus. Assim, como Paulo exorta os colossenses a buscar as coisas lá do alto, em Colossenses 3:1, e pensar nas coisas lá do alto, Colossenses 3:2, como já vimos, implica numa procura e numa meditação para compreender a vontade do Senhor. Paulo também dá uma ordem aos Efésios de fazer a mesma coisa. Mas compreender a vontade do Senhor é um dilema para todo crente. Primeiro, antes de mais nada, é necessário a gente entender que a vontade do Senhor aqui não é aquela direção particular, especial de Deus, que se refere aos detalhes, às minúcias, às nuances da nossa vida. Muita gente tem um entendimento errado de procurar entender a vontade de Deus. E há uma confusão no mundo evangélico hoje quando o assunto é vontade de Deus. Por quê? Porque a maioria dos crentes se sentem mais propícios a usar dos subjetivismos, de impressões subjetivas para tomar decisões e assim falar que é a vontade do Senhor. Quer ver um exemplo? Deus tem um plano maravilhoso para a sua vida. Essa frase geralmente é usada quando alguma coisa de ruim acontece. Por exemplo, eu perdi o emprego e um amigo de você fala: calma, Deus tem um plano maravilhoso para você, porque onde Deus fecha uma porta, Ele abre outra. A gente ouve muito isso na nossa vida. E é verdade que Deus realmente tem um plano maravilhoso para nós. Mas a gente nem sempre aprecia esse plano maravilhoso da maneira que deve. Romanos 8, 28 a 30, Paulo vai dizer assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. 29, porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. 30, e aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. De fato, Deus tem um plano maravilhoso na nossa vida, e embora a gente já tenha ouvido muitas vezes desse plano maravilhoso, nós não apreciamos da maneira que deve ser. Na verdade, esse plano não nos satisfaz, porque todas as vezes que nós ouvimos Deus tem um plano maravilhoso para a nossa vida, a última coisa que a gente pensa é no plano da redenção do homem. Sempre temos a expectativa de que Deus tem algo mais para nós. Outra frase que é muito dita nessa busca de compreender a vontade de Deus é: quero descobrir a vontade de Deus para a minha vida. Não se descobre a vontade de Deus. Ela não está coberta por algo. Ela é revelada a nós. O próprio Deus revela a sua vontade. Por isso, Paulo ordena aos Efésios para que procurem entender qual é a vontade de Deus, a vontade que Ele revelou, a vontade que está relatada nas Escrituras Sagradas. Por isso, a vontade de Deus está mais relacionada a ver e a entender a revelação de Deus nas Escrituras do que tomar decisões meramente subjetivas, etéreas e sem fundamento. O grande problema é que muitos evangélicos têm se tornado espíritas e místicos com o rótulo gospel, pois têm procurado a vontade de Deus através de meios carismáticos, sonhos, visões, profetadas.
E isso revela que muitos crentes são ansiosos e querem se assegurar muito mais naquilo que os homens falam do que a própria palavra de Deus diz. Nós somos chamados a viver por fé e não por vista. Fomos chamados a confiar no Senhor e não pedir para Ele nos dar um trailer daquilo que vai acontecer. Senhor, me dá um trailer de 2022. Só quero saber o trailer, só para eu saber como eu vou aproveitar as oportunidades, que decisões tomar, o que vai acontecer na minha vida. Não é assim que se compreende a vontade de Deus. Mas você pode dizer assim: eu sou conservador, eu sou reformado, sou bíblico, eu não acredito nesse negócio de visão e profetada. Eu vou falar para vocês, meus irmãos, como o conservador age. Ele chega no gabinete do pastor e diz assim: pastor, eu senti no meu coração, Deus falou comigo, pastor. Deus falou comigo que é aquele emprego, a porta se abriu, Deus falou comigo. Eu tenho que tomar essa decisão, porque eu abri na Bíblia. Eu abri a Bíblia de olho fechado e botei meu dedo lá e vi qual é a vontade de Deus para a minha vida. Irmãos, nós devemos tomar cuidado quando a vontade de Deus é muito desconectada dos fundamentos bíblicos. É muito perigoso fundamentarmos nossas decisões em sentimentos subjetivos, em coisas que não são tangíveis, não são palpáveis. O que eu quero mostrar aqui é que o caminho do subjetivismo é perigoso, porque é um atalho espiritual. Muitas vezes a gente pensa que oportunidades, portas abertas, são oportunidades, é uma decisão, é Deus falando assim, entra. Mas muitas vezes portas abertas não significa que você deve entrar por ela. E também muitas vezes portas fechadas não significa que você deve desistir. Muitas vezes as oportunidades que vêm ao nosso encontro, as portas abertas, elas estão ali para medir o nível de comprometimento e qual é a nossa verdadeira motivação em fazer algo. Cuidado também com os sinais. Tem gente que gosta demais disso. Senhor, me dá um sinal para eu entender que é de Ti. Querendo dar uma de Gideão. Cuidado com isso. Porque você interpreta o sinal como você quiser. O sinal pode falar para você aquilo que o seu coração está querendo. E nós sempre estamos inclinados para aquilo que nós gostamos, aquilo que nós queremos, aquilo que nós almejamos segundo o nosso coração. Mas por que eu dei toda essa volta? Porque para que a gente possa entender, para nós podermos caminhar de modo prudente e sábio, remindo o tempo e devotando ele ao Senhor, precisamos buscar conhecer a vontade de Deus. E para isso devemos aprender como entender a vontade de Deus. Que vontade é essa? E onde nós encontramos essa vontade para aplicá-la às nossas vidas? A resposta é na palavra de Deus, na revelação especial que Deus deu para nós. Portanto, se você busca um tipo de resposta extra-bíblica, à parte da Bíblia, para entender e cumprir a vontade de Deus para a sua vida, você está dizendo que a Bíblia não é suficiente para você. Você precisa de outros meios, de outros mecanismos, de outras formas de compreender a vontade de Deus, que não é somente a Bíblia, há algo mais. Mas só existe um jeito de entender a vontade de Deus para a sua vida, e o modo é por meio da palavra. As santas escrituras que tornam o homem sábio para toda boa obra. 2 Timóteo 3, 15 e 16. E é sobre essa vontade revelada que Paulo está se referindo. Ele exorta no decorrer da carta que apliquem de forma prática em suas vidas essa vontade. Por exemplo, ele vai falar no verso 25 do capítulo 4, que deixe a mentira e fale a verdade.
Verso 28, quem furtava, não furte mais, mas trabalhe. Que não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Capítulo 4, verso 29. E por aí vai as orientações que foram dadas ao longo da carta. Ou seja, para poder viver de modo sábio, eles precisavam estudar, meditar nas Escrituras e guardar os ensinamentos delas. Em termos práticos, compreender a vontade do Senhor significa aplicar às circunstâncias, oportunidades e ocasiões que vêm até nós nos dias maus, segundo os mandamentos e princípios bíblicos adequados para cada situação que aparecer. Por exemplo, você está sendo perseguido. Qual é a vontade de Deus? O que Ele quer que você faça? Você está doente. Você está tendo um conflito com a sua mulher, você está brigando com o seu marido. Qual é a resposta? Qual é a vontade de Deus? O que Deus orienta para que você faça num momento como esse? Meus negócios não estão indo bem, estão indo de mal a pior. O que Deus quer que eu faça? Como eu devo agir? O meu filho saiu de casa, está usando drogas, está no mundo do crime. O que devo fazer? Qual é a vontade de Deus? Como devo agir nesse momento? Estou sozinho, abandonado, não tenho ninguém na minha vida. Qual é a vontade de Deus? Como eu devo agir nessas circunstâncias? Se você não lê a Bíblia, não tem como você aplicar de forma acurada e prudente na sua vida, sendo sábio, quando as ocasiões e as oportunidades dos dias maus vierem e acometerem você. Deus revela, Deus descobriu a sua vontade para nós e escreveu, usou homens santos, guiados pelo Espírito, para nos orientar, para revelar qual é a vontade do Senhor. Infelizmente, você vai agir como um tolo, que não tem cuidado no seu caminhar, que é insensato e que vive imprudentemente, sem analisar acuradamente cada passo que dá, se você não estiver com a cara na Bíblia, fazendo devocional todo dia, e não só um devocional rápido de 10 minutos, ler um texto, é isso que está dizendo, e muitas vezes nem é. Você tem que estudar, você tem que se debruçar diante das Escrituras e pedir para que o Senhor, através do Espírito Santo, lhe dê compreensão da vontade de Deus revelada nas suas santas palavras. O tolo, ao contrário do sábio, é alguém que diz assim: eu não quero nem saber o que Deus quer, o que Ele está dizendo. Eu vou fazer o que eu quero, o que me der na telha. Meus negócios estão indo mal, eu vou mentir aqui nos impostos, sonegar imposto. Vou fazer algo aqui. Afinal, eu tenho que sobreviver. Eu tenho que levar pão, comida para a mesa da minha casa. Tenho que sustentar minha família. Só querem saber, muitas pessoas só querem saber o que Deus diz quando elas estão passando por um momento de aflição. Parte de ser sábio, além de remir o tempo, é compreender a vontade de Deus e aplicá-la em cada momento da nossa vida. É isso que significa ver prudentemente como nós vivemos. Então, meus irmãos, nossa vida deve ser uma vida consagrada e dedicada a Deus. A vontade de Deus é que nós deixemos de viver servindo às trevas, à vontade do diabo e das inclinações da nossa carne, e que passemos a servir exclusivamente a Cristo Jesus, o nosso Senhor, submetendo a nossa vontade à sua vontade e assim caminhando, cumprindo toda ela de modo sábio. Mas para isso, nós precisamos compreender a vontade do Senhor. E essa compreensão da vontade de Deus carece do conhecimento de Jesus Cristo. Não é possível compreender a vontade de Deus desassociada da obra de Cristo, do que Deus fez por meio de Cristo para nos salvar, a obra da redenção, porque a vontade de Deus é revelada através do Filho Jesus Cristo.
E é observando a obra de Cristo que nós compreendemos, entendemos qual é a vontade de Deus para nós. E a vontade de Deus para nós, como Paulo fala no 1 Tessalonicenses 4,3, é a nossa santificação, santidade. Quanto mais conhecimento da palavra de Deus, mais temor a Deus nós vamos ter. Os nécios ignoram o que Cristo fez na cruz por nós. Ele vive como se Cristo não tivesse feito nada. O sábio, pelo contrário, não planeja a sua vida sem antes considerar, sem antes examinar o seu compromisso maior, que é viver em santidade e dar testemunho da salvação. Por isso, meus irmãos, para terminar, quero falar três aplicações rapidamente aqui. Primeiro, aos queridos que aqui se encontram nessa noite e que têm andado de maneira tola, de maneira insensata, que têm desperdiçado a sua vida jogando fora as oportunidades de fazer o bem, que têm feito escolhas tolas, procedendo de modo bobo, insensato e trazido consequências para a sua vida. Você que hoje, que está colhendo as consequências de suas escolhas erradas e insensatas, eu quero dizer que Deus lhe oferece perdão nessa noite, mediante Jesus Cristo. E que nosso Deus, que é Senhor do tempo, Senhor da história, governa e domina as circunstâncias e que guia a vida pela sua providência, é o Deus que quer ensinar você a ser sábio. E nunca é tarde para você deixar de ser tolo, de viver de modo insensato e aprender a sabedoria que vem lá do alto. Deus, ele tem prazer em nos dar sabedoria. O livro todo de Provérbios clama: ouçam-me, venham até mim, me convidem para a sua casa. Deus nessa noite nos chama para sermos sábios. E se você está numa situação de insensatez, consequências de decisões insensatas que você teve, eu queria que hoje à noite você tomasse uma decisão e dissesse: Deus, eu tenho sido um tolo, eu tenho vivido de maneira descuidada, a parte da sua vontade, tenho sido levado pelos dias maus, tenho vivido como um tolo diante do Senhor, mas nessa noite eu quero pedir perdão ao Senhor. Quero me reconciliar contigo e pedir que o Senhor me dê essa sabedoria que vem do alto, para que eu possa remir o tempo, para que eu possa compreender a tua vontade toda e em qualquer situação. Deus está pronto, meu irmão, a lhe perdoar, a lhe dar um novo começo e a desfazer o nó das circunstâncias ardilosas, da armadilha na qual você se colocou pela sua insensatez e fazer de você uma pessoa sábia, que possa ser uma bênção na vida de muitos para a honra e glória do Senhor. A segunda coisa é que aqueles que esta noite, que gostariam de todo o seu coração compreender qual é a vontade do Senhor e remir o tempo, vocês devem estar se perguntando: como é que eu faço isso? O apóstolo Paulo nos dá uma resposta em Romanos 12, verso 2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Para que você viva de maneira curada, prudente, de acordo com a palavra de Deus, você tem que dedicar tempo a essa palavra. Você tem que dedicar tempo a meditar nela, a estudá-la, e não somente isso, mas a comparar a sua vida com a palavra. A sua vida deve estar de acordo com a vontade do Senhor. E se vocês querem uma ordem prática, leiam Efésios, a carta de Efésios todas, e comparem como está a sua vida diante o que a palavra de Deus fala na carta de Efésios. Gaste o seu tempo em buscar a Deus, não com coisas fúteis e supérfluas, e peça a Deus, com fé, que Ele te dê sabedoria, porque Tiago 1:5-6 fala que aquele que pedir com fé, sabedoria, lhe será dado de bom grado por Deus. E por último,
Talvez aqui hoje, à noite, haja queridos amigos, pessoas que ainda não se submeteram a Cristo Jesus e a sua vontade. Talvez haja nessa noite, queridos amigos, que não estão e que sempre viveram por sua própria conta, tomando as suas próprias decisões, sendo levados pelos dias maus, na qual Deus é apenas uma ideia. Eu queria perguntar para você hoje, quanto Deus de fato faz parte da sua vida? As pessoas só lembram de Deus quando estão desesperadas. Aí então elas recorrem a Deus. Eu lhe pergunto, meu irmão, quanto realmente a vontade de Deus faz parte da sua vida? Quanto ela tem alinhado a sua vida? Uma vida que não é vivida sabiamente, prudentemente, ela vai ser contada com os tolos que receberam a consequência do seu pecado. Receberão a consequência do seu pecado no dia da volta de Jesus Cristo. Mas hoje à noite, você pode dizer, sim, Senhor, eu quero conhecer Jesus Cristo, porque nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria. Quero viver para Ele e para a sua glória, analisando sabiamente cada passo que eu dou, tomando decisões conforme a tua vontade. Que o Senhor Deus permita que hoje à noite você tome essa decisão. Amém.